Glória a Deus, louvado, glorificado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, que pedimos a tua guarda, a tua proteção. Seja o Senhor conosco, nos dá vitória, nos fortalece, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aquele que crê verá a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, o Senhor Deus é maior. Se creres, verás a glória de Deus. Se colocares tua vida como oferta no altar, Ele te abençoará, Ele te ungirá, Ele te fará um vaso de bênção. O Espírito Santo de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para proclamar a sua palavra, aos cativos e oprimidos, e para falar do amor do Deus vivo. Mas se creres, recebereis sobre vós o Espírito Santo de Deus. Assim teremos uma vida abundante de amor e paz, e de plena comunhão com o Pai. Glória a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se colocares tua vida como oferta no altar, Ele te abençoará, Ele te ungirá, Ele te fará um vaso de bênção. O Espírito Santo de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para proclamar a sua palavra, para verdade aos cativos e oprimidos, e para falar do amor do Deus vivo. Mas se creres, recebereis sobre vós o Espírito Santo de Deus. Assim teremos uma vida abundante de amor e paz, e de plena comunhão com o Pai.
falar hoje, mas de uma forma bem interessante, onde a palavra que eu vou estar lendo e meditando é 2 Crônicas, capítulo 32, onde a epígrafe do texto fala quando Senaqueribe ele foi invadir Judá e depois destrói o seu exército. O Senhor Deus destrói o exército dele, melhor dizendo. Então, por isso que o título dessa mensagem é: quando o inimigo pensa que triunfou, ou que vai triunfar, aí o Senhor age. Porque, como eu sempre costumo dizer, a criatura, por mais que tenha um poder, jamais se compara ao seu Criador. E a Bíblia fala aqui, louvado seja o nome do Senhor, que depois dessas coisas, Gênesis 32 e 2 Crônicas 32, depois dessas coisas e dessa fidelidade, ou seja, depois que ali o rei Ezequias, o povo se conserta com Deus, ali veio Senaqueribe, o rei da Síria, e ele entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Quer dizer, Senaqueribe, ele era o rei da Síria. E Senaqueribe, o significado do nome dele, significa o Deus da lua que substituiu seus irmãos. Ou seja, certamente, ele foi um dos mais novos que nasceu e possivelmente seus irmãos tinham morrido. Então ali ele era um rei mau, ele era um rei arrogante, ele subjugava os outros, ele ali, na psicologia, seria um narcisista, diante de Deus um iníquo. E ele ousou-se a se levantar contra o povo de Israel, e até mesmo tão terrível era a sua arrogância, que ele blasfemou contra o Deus vivo. No versículo 2 diz assim: vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Quer dizer, nós observamos aqui que o rei Ezequias, ele observa Senaqueribe de longe, e quando ele observa, ele vê que o rosto dele, a feição dele era de guerra. Por isso que eu digo, se alguém da sua casa, ou conhecido, ou seja lá quem for, que você conhece, for fazer uma visita, ou chegar em casa, ou seja lá o que é que for, se tiver com essa cara assim, parecendo de guerra, é melhor ficar distante para evitar problema. E ali Senaqueribe, ele ia determinado para tomar Jerusalém, para tomar Judá. Quer dizer, a gente observa que depois que ele fez um conselho com o Senhor Deus, como está aqui em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20 ao 21, quer dizer, quando ele começou ali a fazer o que era bom, o que era reto, o que era verdadeiro diante do Senhor, e em toda a sua obra começou o serviço também na casa do Senhor, nas leis, nos mandamentos, para buscar o Senhor Deus, e fez de todo o coração, e ali prosperou ele e o povo. Quer dizer, trazendo para a nossa vida hoje, na vida nunca, quando nós pensamos em adorar o Senhor, em estar na presença dEle, em glorificar a Ele, em servir a Ele, em espírito e em verdade, quando nós decidimos deixar as nossas resistências de lado e atender o que o Senhor nos pede, então eu quero dizer que com certeza o adversário da nossa alma, que não é carne nem sangue, ele tentará contra as nossas vidas, ele fará de tudo para nos tirar do caminho, ele fará de tudo para investir contra as nossas almas e se levantará se opondo contra o povo de Deus. Então fique certo disso. Se você decidiu estar na presença de Deus,
tenha certeza que o Senhor, Ele é aquele que Ele vai honrar sua fé. Mas para honrar sua fé, permaneça firme. Não seja você como uma pessoa que deu lugar à palavra de Deus, ou seja, que deu lugar ali à palavra do Senhor, mas que não deixou criar raiz e que por qualquer coisa se escandaliza. Não se escandaliza não, porque no mundo tem de tudo. E quando a pessoa decide, como o rei Ezequias e o povo, adorar o Senhor, pode ter certeza que o inimigo não vai deixar isso de graça. Que ele vai querer impedir, que ele vai querer se levantar, que ele vai querer amedrontar, que ele vai querer embaraçar, dificultar as coisas, se opondo contra o povo de Deus. E sem se falar que o Senhor Jesus falou, Evangelho de João 16:33, que no mundo teríamos aflições, mas tínhamos que ter bom ânimo. Então aqui o rei Ezequias, ele estava bem na presença do Senhor. E ali ele prosperou. Mas acontece que ainda tinha coisas para ele fazer. Ou seja, faltava mais algumas coisas. E nós vamos ver aqui durante o texto. Versículo 3: teve conselho com os seus príncipes, os varões, para que tapassem as fontes de água que fora da cidade, e eles o ajudaram. Ou seja, aqui nós vemos que Ezequias, o que é que ele quis? Quando ele fez isso, de tampar ali as provisões de água fora da cidade, é que ele quis dificultar, retardar Senaqueribe. Porque geralmente as nações inimigas rodeavam a cidade, se tinha fonte de água, aí é que se reabasteciam, aí é que descansavam. Mas a palavra do Senhor fala que ele resolveu tampar ali as brechas, ali aquela água. Ou seja, ele se muniu na defensiva em todos os âmbitos. Em primeiro lugar, ele tapou as fontes de água que havia fora da cidade. Depois, o que é que ele fez? Versículo 4. Ele se ajuntou com o povo e tapou todas as fontes, como da além do ribeiro, pelo meio da terra, e disse: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Depois, o que ele fez? Segundo ponto, ele fortificou, ele edificou todo o muro quebrado, até as torres, levantou outro muro por fora, fortificou o muro da cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Ou seja, ele ali bloqueou águas que era fora da cidade para que Senaqueribe e seu exército não se reabastecesse. Ele fortificou a cidade, edificando os muros, a frágil brecha que seria, como diz, onde daria com ímpeto os inimigos, ele reforçou, ali foi tapada. Então, o que o Senhor nos diz com isso? Reforce mais, principalmente o lado mais frágil da sua vida espiritual. Então procure reforçar no sentido de fazer ficar forte a área da sua vida espiritual, seja na oração, seja no jejum, seja por causa de uma tentação, seja por alguma coisa. O lado mais frágil que tiver da sua vida, procure reforçá-lo na presença de Deus, como fez aqui, como fez o rei Ezequias. Ele levantou, além disso, além de reforçar o muro, ele fez outro pelo lado de fora. Ele fortificou a Milo. Ou seja, o que é isso? Toda a estrutura da cidade de Jerusalém, ele fortaleceu ali. E tem mais, ele fez escudos e armas com abundância. Então ele sabia que vinha guerra contra ele. Ele era de paz, ele não queria guerra, mas de uma coisa, ele não era bobo. Ele se muniu na defensiva como tinha que ser. Ele fechou todas as brechas, ele reforçou a cidade, ele tampou as águas, ali fez armas e escudos em abundância. Como é que a pessoa
se for enfrentar uma, tem que estar munido, tem que estar preparado. E nas guerras da vida também, e quando nós estamos munidos ou preparados, é com a ajuda do Senhor, para nós vencermos as dificuldades nessa vida. E a Bíblia diz aqui mais na frente, que depois disso, Ezequias convocou o povo, e disse assim, versículo 7, esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque maior é aquele que está conosco do que o que está com ele. Ou seja, quando o inimigo pensa que triunfou, glória a Deus, mas maior é o Senhor, que é Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, Ezequias convocou o povo, e Ezequias confiava em Deus e queria transmitir essa confiança no Senhor para o povo, dizendo, versículo 8, com ele, ou seja, com o oponente que vem fazer guerra contra nós, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E ali o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Ou seja, o povo via que Deus era na vida do rei Ezequias, então sabia que o que ele estava falando ali não eram palavras vazias, não eram certezas tolas, mas era justamente aquilo em que ele confiava e cria, era no Senhor. E é isso que devemos fazer em todos os momentos da nossa vida, por mais que a guerra no lar seja ferrenha, por mais que a guerra espiritual seja ferrenha, por mais que as oposições elas venham, mas nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Depois que ali Ezequias ele fala com o povo, aí o inimigo, que era Senaqueribe, já tinha pensado que tinha triunfado. Aí o que ele faz? Versículo 9, ele começa a dar um discurso. E depois desse discurso ele manda cartas para intimidar o povo, para intimidar o rei. E a Bíblia diz aqui que disse Senaqueribe, rei da Síria, em quem vocês confiam? Que vos ficais na fortaleza em Jerusalém. Em outras palavras, ele está querendo dizer assim, por que vocês estão aí como diz, se recuando aí em Jerusalém? Vocês acham que essa fortaleza vai salvar vocês? É isso que ele quer dizer. No versículo seguinte ele fala assim, porventura, versículo 11, não vos incita Ezequias para morreres à fome e à sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Ou seja, ele está dizendo assim, olha, vocês acham que devem confiar mesmo na palavra de Ezequias, que tapou os poços, vamos dizer, as fontes de água, e que vocês vão perecer à fome e à sede, que vocês estão aí dessa maneira, que vocês acham que vão escapar das minhas mãos, mas de jeito nenhum que vocês vão escapar. Ou seja, o inimigo, em outras palavras, ele estava dizendo assim, Senaqueribe, não se iludam nas palavras de Ezequias e nem tampouco no que ele fala, porque o Deus de vocês não livrará vocês nunca. É isso que Senaqueribe está querendo dizer aqui. Versículo 12 ele diz assim, não é Ezequias o mesmo que tirou os altos dos altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, o único altar vos prostrareis e sobre eles queimarei incenso? Ou seja, ele está dizendo assim, não é esse Ezequias que se santificou tanto e falou para vocês crerem num só Deus, que fez reformas, mas que essas reformas são apenas religiosas no meio de vocês, e que nada disso vai me deter, e que nada disso, nem Deus nenhum vai ser contra mim, porque eu vou vencer? Então Senaqueribe, ele estava muito cheio de si, ele estava esbanjando o quê? Uma confiança de que estava certíssimo de que ia tomar Judá e Jerusalém para ele, que nada o deteria.
Ou seja, ele estava expondo, como diz a psicologia, o seu narcisismo, ou seja, a sua grandeza diante dos outros e ainda mais fazendo pouco do povo de Deus. Mas o pior fato não foi esse, foi mais, vamos ver aqui na frente. Isso aqui foi os mensageiros que foram dizer as palavras dele. E para ele confirmar isso, ele ainda mandou cartas. Aí a Bíblia diz que ele continua dizendo aqui, versículo 13: não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam qualquer Deus das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Ou seja, ele está dizendo, olha, Senaqueribe está dizendo, olha, por acaso as terras que meus pais conseguimos conquistar, não teve nenhum Deus tão poderoso assim para livrar nenhum povo, nenhum Deus. E por acaso é o Deus de vocês que vai me deter por acaso? Ou seja, aqui ele está fazendo, tinha conquistado várias terras, tinha conquistado vários despojos, matado várias pessoas e se achava dono do mundo, porque ele está dizendo aqui que as nações que existiam só vieram a existir por causa dele, da permissão dele, do pai dele, mas que não tinha Deus algum que tinha feito nada contra ele. E nos tempos de hoje vemos assim, o ímpio diz assim, não há Deus. Outros dizem assim, que Deus? Outros falam assim, existem vários deuses, qual deles? Pois muito bem, o nome do Senhor chama-se o Senhor Jesus Cristo. Alguém que adora outro Deus, então, como diz, adora o que quiser, faz da vida o que quiser, mas sabendo que a patente de Deus verdadeiro e Criador só tem um, não existe outros. Outros são imaginações humanas e que os demônios se aproveitam nessas questões. Aqui vemos no discurso de Senaqueribe ainda, versículo 14, ele está dizendo, qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus venha livrar vocês das minhas mãos? Ou seja, ele está dizendo, se nenhum Deus daqueles deuses ali puderam me deter, nem deter meus pais, por acaso é o Deus de vocês que vai me deter? Mas nunca, minha gente, vocês estão muito iludidos com isso. Ou seja, Senaqueribe, ele aqui estava, vamos dizer, subestimando que existia um Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, louvado seja Deus. Ele estava dizendo mais, versículo 15. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação nenhuma, nem de nenhum reino algum, vai poder livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Então aqui Ezequias já está começando, Senaqueribe já estava desafiando um Deus vivo, porque ele não sabia qual era o Deus de Israel, qual era o Deus de Jerusalém. É como se ele dissesse assim, desistam, assim como aconteceu com as outras nações, vai acontecer com vocês também. Não tem Deus para livrar vocês das minhas mãos, vocês vão morrer, vocês vão ser meus escravos, eu vou tomar conta da cidade de vocês, tudo vai ser meu, o mundo é meu. Ou seja, ele estava subestimando que existe um Deus único e verdadeiro. E eu quero dizer que o Deus único e verdadeiro não dá sua glória a ninguém. E quando ele quer responder a um reles mortal, eu quero dizer que ele sabe responder muito bem. Ele sabe apertar, ele sabe chamar atenção, ele sabe mostrar que ele é Deus em qualquer situação, para qualquer zombador, para qualquer um que desacredite nele. Como diz, o tempo e a hora de Deus chega e o Senhor se acerta
com réis mortal. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, glória a Deus. Versículo 16. Também seus servos falaram ainda mais, ou seja, os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus, contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também Deus, o Deus de Ezequias, não livrará o seu povo das minhas mãos. E sabe o que eles faziam mais? Gritavam em alta voz em judaico, ou seja, na língua ali do povo de Israel e Judá. Eles gritavam na língua, no dialeto dos judeus, contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem, para os perturbarem, para tomarem a cidade. E aqui, e falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Preste atenção nesse detalhe do versículo 19. Falaram do Deus de Jerusalém, de D maiúsculo, como dos deuses, de D minúsculo, dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Só existe um Deus, e existe o querubim ungido, que é Satanás, o adversário. Mas ele, ainda assim chamado Deus desse século, mas é criatura. E o Senhor é criador. E aqui está claramente mostrando para quem adora outros deuses, seja lá quem for, se é Atena, se é Artemis, se é Azera, seja lá que Deus fosse a uma imagenzinha, o Senhor está dizendo aqui na sua palavra, obra das mãos dos homens. Então, obra das mãos dos homens, tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem mãos e não apalpam, e tem pernas e não andam e não fazem nada. Para aqueles que creem nessas obras feitas pelas mãos humanas. E aqui zombaram do Senhor, blasfemaram, disseram o que quiseram, e aqui falaram, porque o Senhor é muito longânimo. Porque teve um momento, como disse, para vencer uma batalha, uma guerra, para o Senhor não ter o mínimo esforço. Mas Ele também não tem prazer que as pessoas pereçam. Mas quando fazem demais, pode ter certeza que a resposta dele, como diz, cala qualquer um. Então aqui zombaram do Senhor e blasfemaram, falaram em alta voz para intimidar o povo do Senhor. Então depois que Senaqueribe fez o que fez, que quis, com o seu exército, ameaçou, assombrou, intimidou, como diz, veio munido, veio cheio de si, achando que ia triunfar, o inimigo do povo de Deus. Então o que fez Ezequias, o profeta Isaías, filho de Amós? Eles foram clamar ao Deus do céu. Está sendo afrontado, está passando luta espiritual, está com angústia, está, como diz, aflita, faz um voto ao Senhor e clama ao Deus vivo do céu, até que Ele responda a tua petição. Porque tem gente que clama uma vez, se não teve a resposta, ele já desiste. Aí vai fazer o quê? Vai para o outro lado, vai se desesperar, vai se soltar da ponte? Clama até a resposta vir dos céus. E outra coisa, não esconda os pecados não. Diz assim, Senhor, eu pequei mesmo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu me arrependo, eu não quero fazer isso não. Eu quero andar na tua presença, mas por favor, tira essa angústia, esse mal, essa tristeza que está dentro de mim, Senhor. Os problemas são demais para a minha cabeça. Eu estou endividada, eu estou com problemas, eu estou com dificuldades, é com os filhos, é com o marido, é com a esposa, é no trabalho. Senhor, me socorre, porque eu sou só humano, minha estrutura é pó. Até que Deus do céu responda.
Glória a Deus. Então aqui diz, glória a Deus, versículo 20, o rei Ezequias, o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao Deus do céu. Então o que é que o Senhor fez? Para o Senhor não tem dificuldade. Para o Senhor Deus Criador não há nada impossível. Para o Senhor Deus Criador, Ele diz assim ao seu povo, tudo é possível aquele que crê. Mas Ele também diz, se estiveres em mim, a minha palavra estiver em vocês, pedirão o que quiser e será feito. Aí é cada um refletir e ver se a palavra do Senhor está em você. E não só o interesse de ser atendido, atendida, de ser abençoada, abençoada, mas a palavra de Deus não transformou ainda a tua vida. E aí o que aconteceu? Aí aqui fala, glória a Deus. Assim livrou o Senhor, versículo 22, a Ezequias, os moradores de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe da Síria, das mãos de todos os lados. Ali o Senhor livrou, versículo 21, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, os príncipes, os chefes do arraial do rei da Síria, e este tornou de volta para o seu lugar com vergonha e com o rosto em terra, porque um dia até a criatura vai se dobrar e dizer que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Está escrito, quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, todo olho verá e toda língua confessará e todos se dobrarão e dirão que Ele é Senhor. Aqui fala, então o rei da Síria ficou como? Envergonhado, com o rosto em terra, sim, porque o Senhor faz isso para dizer assim, me reconheça, criatura, redes mortal, me reconheça, que eu não sou qualquer Deus, eu não sou Deus criado da imaginação humana, que eu sou um Deus verdadeiro. E a Bíblia diz mais que quando ele voltou, os filhos dele se mataram a espada. Agora tem outra parte que, para terminar, glória ao nome do Senhor, eu gosto aqui quando fala de uma forma mais nítida, que é também em 2 Reis, no capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 20 não, versículo 19, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala que o Senhor mandou o anjo, um anjo, não fala nem que era querubim ou que era arcanjo, mandou um anjo, e ali matou 185 mil do exército de Senaqueribe, uma hora só assim, ó. No estalar de dedo, quando foi acordar Senaqueribe no outro dia, para levantar a espada, quando olhou só tinha cadáver. Bem assim, porque o Senhor, Ele não, louvado seja Deus, Ele é misericordioso, mas quando Ele quer responder à altura, o redes mortal que se cuide. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, 19:35, sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. O anjo, hein? O anjo. Não fala nem que era o arcanjo, que é o chefe vamos dizer, do exército do Senhor da batalha. Aqui fala o anjo. Saiu ao encontro e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi. E a Bíblia diz no outro texto de Crônicas que ele foi envergonhado, prostrou o rosto em terra e foi envergonhado. E por que o Senhor deixou ele vir? Para ele saber que Israel, Judá, aleluia, tinha e tem um Deus vivo, ou seja, que existe um Deus vivo que não se brinca, que não se escarnece, que não duvida. Se não entende, é melhor calar a boca e não falar besteira. E eu falo por bem da tua própria alma do que falar e depois vem a morte onde todo mundo vai, e a morte da alma vai direto lá pro lado de fogo. É bem assim.
ficou ali em Nínive. E chegando ele, sucedeu que prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, como diz, veio os seus filhos e mataram ele à espada. Pronto. Então o Senhor deixou ele viver para saber que ele era Deus. Mas uma coisa eu quero dizer: quando o inimigo se acha muita coisa, deve ter cuidado. Porque, como diz, o inimigo que eu falo agora não é os das nossas almas. A Bíblia diz que não deve ter luta. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas estou falando dos opositores contra o Senhor Jesus. Aí tem um grupo, aí tem às vezes muita gente, aí se opõe ao Senhor Jesus. Pois é. Aí quem lidera, tenha cuidado, porque os próprios podem matar você, como os próprios filhos desse aqui matou esse outro, porque simplesmente blasfemou do Deus vivo. É bem assim. Ou seja, o mal se levanta contra o mal e se destrói. Aconteceu na Bíblia, aconteceu em outra guerra lá em Josafá. A Bíblia diz que Josafá, atemorizado, os inimigos parecia os grãos da areia do mar. Eram muitos, se juntou de várias nações contra o servo do Senhor, contra o povo. E ali eles foram orar, pedir ao Senhor, tem misericórdia. Aí o Senhor disse assim: olha, vocês vão e vocês só vão ver o que eu vou fazer. E sabe o que o Senhor fez? Fez um olhar para o outro e se estranhar, um matar o outro. Pensa. Um matou o outro, um matou o outro, um matou o outro, um matou o outro. Pronto, precisa nem esforço. Tá certo? Então, quando o Senhor quer, Ele faz. Ele faz. Tanto para beneficiar nós, réis mortais, como também para chamar a atenção de nós, réis mortais. Então, quando o inimigo pensa, lá já, o inimigo aí já é mesmo o inimigo dos inimigos, que é Satanás. Quando ele pensou que triunfou na vida de Jó, que Jó ia blasfemar, que Jó não ia, como diz, ia blasfemar contra Deus diante da sua face, a Bíblia mostra que Jó não fez isso, embora beirou o orgulho, embora falou muita coisa, embora expressou a sua dor, a sua tristeza, mas Jó não deixou a sua fé em Deus. E dizia: ainda que eu venha descer a sepultura, eu esperarei nele. E ali, para encerrar, como diz o Senhor, deu a ele em dobro tudo quanto ele tinha, deu a ele outros 7 filhos e 3 filhas, abençoou ele e deu a ele mais e mais anos de vida, porque o Senhor faz o que bem quer. O que falta em nós é mais santificação, é mais oração e é mais atender à vontade de Deus. Porque quando assim fazemos, o Senhor peleja por nós. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, na Tua presença, nesse momento eu quero Te agradecer, Senhor, e Te pedir a Tua graça e a Tua misericórdia. Nos leva em paz para casa, nos fortalece e nos sustenta. Em nome do Senhor Jesus, nos dá livramento. E todos dizem amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos.